ela é feita diretamente associada a esse objeto. Então, características comuns são definidas preferencialmente no objeto tipo, e caso tenha alguma alteração, né, a Steph também pode sobrescrever esse valor. Tá? Então, no UFC, a gente tem 420 conjuntos de propriedades já definidos, né, que usam, né, o prefixo P7, que é um prefixo exclusivo da Build Smart, né? Alex, Oi. Wilton, rapidinho, se você puder acrescentar alguns exemplos, você vai facilitar a compreensão. Por exemplo, você acabou de falar, porque senão... Vou falar sobre isso posteriormente. Tá? Ok, obrigado. Tá? Então, em cada MVD, em cada versão de exportação do IFC, é feito um filtro, né? Então, no atual, né, que seria o Reference View, eu tenho apenas 180 propriedades dessas descritas anteriormente. Então, para descrever essas propriedades, a gente tem 6 tipos distintos. No caso de uma propriedade com valor unitário, eu só precisaria do nome, da descrição do valor nominal e da unidade utilizada. Há situações que eu tenho uma propriedade descrita por um limite superior e inferior. Então, com isso, eu teria um atributo para declarar o valor máximo e mínimo e um eventual ponto de ajuste. Eu tenho valores que são descritos por uma lista pré-definida, né, de enumeradores. Então, eu teria já pré-definido algumas pela Build Smart valores fixos, né, para descrever esses valores. Eu tenho propriedade descrita por lista de valores. Né? No caso, por exemplo, de uma certificação, eu não colocaria apenas como uma propriedade simples, mas uma relação de todas as certificações que um produto possui. Então, ele também tem uma maneira específica. Há propriedades que possuem faixa de operação, como atenuação acústica, né? Que elas vão demandar também uma forma distinta de descrever, declarar essa informação. Propriedades que possuem referência a outra entidade FC, como materiais ou séries temporais, a quais o valor não é declarado diretamente no objeto, mas ele precisa referenciar outro objeto ou um material. No caso de quantidades, né, ela é uma outra forma de declaração totalmente diferente, né? Ela possui no UFC já previsto uma série de quantitativos básicos, né? Também, e eles são classificados, né? Eles possuem o prefixo QTO, então também seria somente os oficiais da BuildSmart que possuem QTO. No caso da BNT, caso precise um código distinto que não exista, ele precisa definir ou acertar um padrão para como vai ser colocada essa quantidade. Tá? Então, temos 6 tipos, né, para descrever quantidades, né, de acordo com o tipo de informação também, né. Em geral, todos eles precisam, né, de atributos para declaração do nome, da descrição da unidade, do valor e uma eventual fórmula, isso indicativo, né. Então, se ela for um comprimento, uma área, um volume, peso, ela possui também uma forma específica, né. São utilizados outros recursos no UFC para descrever isso, né. E também podemos ter quantidades complexas que ela utiliza vários quantitativos unitários para descrever, né, características dentro de um elemento composto, né. Por exemplo, uma parede com várias camadas de revestimento, né, ou algum material que tenha uma composição, eu posso ter uma separação das quantidades para cada material. E questão da classificação é uma outra um outro caso para mapeamento no FC, né? O próprio FC ele possui uma semântica, né? Ele possui uma classificação de acordo com as classes internas, né? Então tem uma classificação primeiro de qual objeto é. Então, por exemplo, uma escada, né? E essa escada ela tem subtipos já pré-definidos para classificar seus tipos, né? Por exemplo, para a escada eu tenho 14 tipos, né? Se ela é uma escada reta, se ela tem reta com um patamar
ela possui uma outra classificação, se ela é em L e assim por diante, né? E para associar a classificação do proposto pela ABNT, teremos uma outra forma de mapeamento dessa informação. Então, aqui como um exemplo, né, para a área de relações sanitárias, né, eu tenho tanto esses objetos descritos pela mesma classe FC, né, porém o tipo pré-definido que determina o subtipo desse objeto. Então, por exemplo, tanto um mictório como um lavatório, eles são IFC Sanitary Terminal, porém teríamos que adicionar uma informação informando, por exemplo, se ele é um lavatório, ele é o subtipo 5. Se ele é um mictório, ele é um tipo urinal. Então, as classificações previstas, né, nas tabelas 2C e 3E, elas também teriam que, digamos, né, ter essas opções, né, para ser possível o mapeamento para o EPC. E aqui, no caso da classificação pelo sistema da 15965, né, ela possui, primeiro, uma referência à norma que está sendo utilizada para contextualizar essa classificação. Então, teríamos, primeiro, uma indicação da parte, né, e da tabela, isso incluindo a edição e a data de publicação. Tá? E também um delimitador, né, que, como eu havia comentado, né, a parte 1 e 2, ela possui um ponto, né, como delimitador, as outras um espaço. Então, teríamos que harmonizar isso para poder fazer a descrição correta no FC. A partir disso, né, é feito em cada objeto, né, a classificação de acordo com o código, né, e indicado a referência, né, ao sistema de classificação que está sendo utilizado. Okay? Então, como sugestões, né, sempre que possível, né, utilizarmos os conjuntos de propriedades e quantidades já definidos pela Buildsmart, os oficiais, né. Grande parte das ferramentas, somente em relação aos conjuntos de quantidades, já possuem essa implementação. Caso necessário adotar algo distinto, né, precisamos então definir um padrão, né. Então, como exemplo, né, eu propus o NBR P7 ou ABNT underline e aí o nome da propriedade, né. Os tipos pré-definidos, a relação dentro da documentação do UFC. Então, na norma tanto de componente ou prevê isso na classificação, né? A 2C, 3E e 3Rs, né? Talvez seria recomendado termos a tradução de todos os subtipos já pré-definidos, que vai ser utilizado posteriormente no mapeamento do software, né? Tá? E caso a gente não encontre um tipo pré-definido já oficial da BuildSmart, a gente teria que adotar o termo, né, constante nas tabelas da 15965. Ok? Aqui, até me desculpe, né, como o Wilton comentou, né, essa apresentação ela foi criada, né, para um trabalho interno da comissão, né, justamente para termos, né, essa distinção, né, há muitos trabalhos que acabam juntando uma classificação e tentando descrevê-la como uma propriedade, né? Isso, uma posterior recuperação dos dados pode gerar alguns conflitos. Eu posso fazer uma pergunta para o Alex? Claro. Alex, você deu uma olhada na fala do 2C, né? Você acha que teria, pelo que você viu, aparentemente, que incluir muita coisa de referência nacional que não teria na referência da BuildSmart? Então, eu não cheguei a ver a tabela que o Gaspar comentou agora, né? Que já tem a versão final. Eu tinha dado uma olhada na inicial, realmente eu não consegui ver todos os termos, né? Fiz análise principalmente da descrição do texto, né, da apresentação, né? Mas deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo.
Alex e Paulo, eu não orientaria a gente descer no nível de detalhe técnico muito grande hoje, nessa discussão, porque senão a gente foge ao foco da pauta, tá? Ok. Essa questão de se está a que nível está o conteúdo, o volume de conteúdo, o que será incorporado, é um trabalho que será inevitavelmente realizado posterior à consolidação da estrutura e da linguagem que será decidida. Aí há muito trabalho técnico a ser feito, tanto no viés das classificações, do sistema de classificação que é proposto e tem sido publicado, como os trabalhos da definição e publicação dos requisitos de objetos, que é o foco principal do GT de objetos. É mais sobre a apresentação da linguagem mesmo. Senão a gente vai destoar muita discussão e vai para outro rumo técnico. Tá ok? Agora, no caminho que você está fazendo aí, o que você está procurando, se tiver ainda alinhado no modelo que você ia apresentar, dá sequência. Então, eu ia sugerir a retomada da palavra. Só para esclarecer rapidamente para o Paulo, né? Isso depois eu mostro para ele onde está essa informação, né? Uhum. Na tabela 2C, acho que na 3L, teve a abordagem de parar num certo nível, né? Ter uma classificação inicial, né? Uhum. Então, os objetos, né, que já estão previstos no UFC, pelo menos o tipo principal, né? Eu acredito que teria que ser ter essa harmonização. Essa harmonização. Eu posso passar para você onde localizar e uma estimativa de quantidade de termos. Tem bastante coisa. Só queria fazer um comentário rápido, Rogério, é o Wilton aqui. Comentário rápido. Diga, Wilton, à vontade, à vontade. A gente só não pode esquecer, eu entendo a preocupação, a sugestão do Alex, né, de vamos tentar conciliar com o IFC, mas nós estamos falando de coisas diferentes aqui. Quando a gente está falando de IFC, nós estamos no mundo dos modelos, dos objetos. Nós estamos falando de sistema de classificação, nós estamos num mundo mais amplo. Então, rapidamente, aquele urinol, aquele vaso sanitário, aquela pia, ela pode ser considerada como um item genérico e já instalado, ou como um item específico fabricado por alguém que ainda poderá não estar instalado. Então, a gente tem só que tomar cuidado com isso, né? Que aqui, na norma, nós estamos falando de uma coisa mais abrangente. E IFC não tem uma correspondência de 1 para 1 com nenhum outro sistema padronizado de classificação das informações. Tá correto isso aí. Observar isso, né? Sem dúvida. Por isso que eu fiz aqui, Wilton. Obrigado pela consideração, de fato. Como é que tem que ser em IFC para obedecer aquela norma, né? E aí ele tem exemplos, né, de como seria isso. Então, uma das formas seria o IFC XML, que é um formato de arquivo IFC, e a gente poderia mostrar um trechinho de um arquivo desse, onde estaria lá exemplificada exatamente a posição, ou exatamente como é que aquilo tem que sair, se aquele objeto for exportado em IFC XML, nesse formato, como é que isso teria que estar dentro do arquivo, né? Então, é uma das possibilidades. Fica mais fácil de um ser humano olhar aquilo e entender onde é que vão as coisas, né? Porque ele é mais compreensível. A outra hipótese, bom, aqui é uma outra sugestão, né? Uma outra hipótese é o arquivo que a gente está acostumado, o arquivo .ifc, né? Que esse é um arquivo muito mais, tem outros exemplos aqui, né? Um arquivo muito mais difícil da gente interpretar, porque os parâmetros todos vêm nessa lista, né? Dentro daqui das propriedades de cada uma das entidades, né? Mas seria uma outra forma da gente representar o que a gente quer dizer, né? Que é basicamente equivalente anterior ao XML, só que de uma forma mais complexa de um ser humano entender, mas de repente fica mais fácil para quem tem que gerar esse arquivo diretamente, né? Uma terceira opção, né, seria usar a linguagem Express, né? Todo o esquema IFC está definido nessa linguagem no site da BioSmart, porque é a norma
da ISO, né? A ideia aqui seria mostrar qual é a entidade exatamente onde a gente quer que seja mapeado, né? É uma coisa diferente do que estava antes. Antes seria um exemplo da estrutura mapeada. Aqui já é trazendo um trecho direto do esquema para indicar qual é a entidade que a gente quer mapear. Então, esses exemplos aqui, por exemplo, são de uma luminária, né? Então a gente provavelmente teria que pôr comentários aqui junto com essa representação para dizer, ó, aqui mapeia tal propriedade, aqui põe tal parâmetro, assim por diante, né? Da mesma forma, eu tenho uma representação textual e eu tenho uma representação gráfica da mesma coisa, né? A gente poderia colocar um diagrama desses apontando exatamente qual é a entidade que a gente... o atributo, né? A propriedade exatamente onde ela está dentro do caminho todo do IFC. Uma outra alternativa é esse diagrama de distância, né? O Alex usou bastante isso, né? na apresentação dele para mostrar. Isso aqui também é uma alternativa bem interessante, né? Porque a gente pode representar toda a hierarquia de classes, né? Desde o... Bom, poderia estar até antes aqui no UFC Root, mas de qualquer forma não precisa de tanto. Aqui fica um pouco mais claro qual é a hierarquia, né, e a ligação entre as várias entidades para a gente chegar no que interessa efetivamente, né? A gente estaria indicando aqui um parâmetro explícito de uma propriedade, né? Como é que isso tem que ser mapeado aqui, né? Nome, valores, assim por diante. Então essa é uma terceira, quarta, quinta opção aí. E finalmente colocar uma tabela simplesmente, né? Aqui é um pouco mais complicado, né? Porque aqui, se a gente só colocar o nome do atributo, né? Ou da propriedade, pode não ficar muito claro, apesar que eu acho que a gente vai ter algumas dificuldades. Por exemplo, nem todos os P7 são atribuíveis a qualquer tipo de objeto, né? E a gente não fala de tipos de objeto nessa norma. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer umas experimentações também, alguns testes, né? Essa norma vai ter que rodar, eu acho que alguns anos, e a gente vê o que acontece com ela, como é que os usuários vão interagir, vão conseguir obedecer isso. Talvez a gente tenha que fazer ajustes no futuro, mas de qualquer forma, representar isso na forma de uma tabela seria uma ótima opção aí que a gente está pensando, né? Então, acho que é essencialmente isso, né? Só para mostrar que tem várias alternativas. Eu acho que tem que discutir com os fabricantes como é que seria mais interessante para eles poderem trabalhar isso, né? Essencialmente, nós estamos falando de configuração dos módulos de exportação dos softwares, né? Ou seja, como é que a partir do modelo interno que eles têm, que cada um é diferente do outro, né? Como é que eles mapeiam aquelas propriedades, aqueles detalhes todos para dentro pro arquivo IFC quando exporta, né? Essa que é a grande coisa. Então, a ideia é basicamente essa, mostrar essas alternativas e discutir tecnicamente aí bastante com quem é especialista nessa área, ok? Sim, perfeito, professor. Obrigado pela apresentação. Posso só fazer uma pergunta rápida? Pois não, pode, claro. A abordagem desse GT sempre foi por casos de usos, tentando fugir dos tipos de objetos. Exatamente. Só que agora parece que a gente chegou num nó, né? Porque no momento em que eu preciso fazer, eu no máximo consigo fazer exemplificações de mapeamentos IFC na minha norma para mantê-la genérica, né? E dizer, olha,
por exemplo, você vai ter que fazer isso, né? Não é isso? Ou mais entendi? ou menos. Não, mais ou menos, porque sim, a gente pode dar exemplos, mas veja, como o IFC ele é extremamente hierárquico, né? Ou seja, as classes... quando eu chegar num IFC Door, por exemplo, ou num IFC Window, logo acima deles, e talvez o Alex possa me ajudar, né? Logo acima deles tem uma outra classe genérica que abarca todas elas, tá? E essa classe genérica é que permite colocar um preset de um certo tipo, uma propriedade de uma quantidade, etc. Então, a gente pode se referir a essa classe de cima, e eu não estou falando de tipo específico de objetos, estou falando de grandes coisas, entendeu? Eu ainda continuo escapando de me referir a esses tipos específicos. O que pode acontecer, eu estou lembrando, por exemplo, eu lembro que a gente tinha um caso da potência de uma bomba de uma torre de resfriamento, tá? Isso surgiu no grupo de análise energética. E ali tinha aquele parâmetro daquela bomba está dentro de uma classe muito específica. Então, aí é um problema que a gente pode abordar. Provavelmente vão ter exceções ali, né? A gente pode dar 2 exemplos, né? Dar um exemplo para os genéricos e nesse caso específico então usar esse, né? Mas eu acredito ainda que a gente possa, em 99% das ocasiões, fugir de falar de tipos de objetos específicos. Ok? Ok, obrigado. É isso, Rogério. Ok. Obrigado, professor. Obrigado pela apresentação. De fato, o que se pretendia mesmo, e pelo tempo